Herland, a terra das mulheres. Charlotte Perkins Gilman. Uma aventura muito natural. Infelizmente, isto está sendo escrito de memória. Se pudesse ter trazido comigo o material que preparei com tanto zelo, o resultado seria uma história bastante diferente. Cadernos cheios de anotações, registros feitos cuidadosamente, descrições em primeira mão e imagens. Essa é a pior perda. Tivemos uma visão panorâmica das cidades e dos campos. Inúmeras vistas adoráveis das ruas, das construções por fora e por dentro, de alguns daqueles maravilhosos jardins e, o mais importante, das mulheres em si. Ninguém acreditará na aparência delas. As descrições nunca são boas quando se trata de mulheres, e eu não sou apto a isso de qualquer maneira. Mas é preciso fazê-lo. O resto do mundo deve ser informado sobre esse país. Eu não disse onde fica por medo de que missionários autoproclamados, comerciantes ou expansionistas gananciosos queiram alcançá-lo. Não serão bem-vindos, posso garantir, e terão muito mais dificuldades do que tivemos se o encontrarem. Começou assim. Éramos 3 colegas de classe e amigos. Terry O'Nicholson, que costumávamos chamar de velho Nick, não sem motivo, Jeff Margrave e eu, Van Dick Jennings. Nós nos conhecíamos havia anos e anos. Apesar de nossas diferenças, tínhamos muito em comum. Todos nos interessávamos por ciência. Terry era rico bastante para fazer o que queria. Seu principal objetivo era explorar. Costumava reclamar que não lhe havia restado nada para descobrir, só para remendar e preencher. Terry se misturava com facilidade e tinha uma série de talentos, sendo muito bom com mecânica e elétrica. Tinha todo tipo de barco e carros e era um dos melhores aviadores do país. Nunca poderíamos ter feito isso sem Terry. Jeff Margrave tinha nascido para ser poeta ou botânico, ou ambos, mas seus pais o persuadiram a se tornar médico. E ele era bom, considerando sua idade, mas seu verdadeiro interesse residia no que adorava chamar de maravilhas da ciência. Quanto a mim, sou formado em sociologia, o que se baseia em uma série de outras ciências, claro, e tenho interesse em todas. Terry era bom com fatos, geografia, meteorologia e afins. Jeff era muito melhor que ele em biologia. Eu não me importava com o que diziam desde que, de alguma maneira, estivesse ligado à vida humana. Poucas coisas não estão. Nós 3 tivemos a chance de nos juntar a uma grande expedição científica. Eles precisavam de um médico, o que deu a Jeff uma desculpa para abandonar a clínica que havia acabado de abrir. Precisavam da experiência de Terry, de seus veículos e de seu dinheiro. De minha parte, entrei graças à sua influência. A expedição subiria pelas enormes margens e entre os milhares de afluentes de um importante rio, onde mapas seriam traçados, dialetos selvagens seriam estudados e todo tipo de flora e fauna desconhecidas era esperado. Porém, esta história não trata da expedição. Ela foi apenas o início para nós. Meu interesse foi despertado em conversas com os guias. Sou bom com línguas, conheço uma boa quantidade delas e aprendo rápido. Com isso e com um intérprete muito bom que tínhamos levado, descobri muitos mitos e lendas daquelas tribos dispersas. Conforme nos aprofundávamos no emaranhado sombrio de rios, lagos, pântanos e florestas densas, e de vez em quando um longo pico que escapava das montanhas mais além, notei que muitos daqueles selvagens contavam uma história sobre uma estranha e terrível terra de mulheres distante dali.
Mais para frente, logo ali e para cima, eram as únicas direções que sabiam indicar. Mas as lendas concordavam nos pontos principais: que havia um estranho país onde nenhum homem vivia, só mulheres e meninas. Nenhum deles o tinha visto. Diziam que era perigoso, mortal, para qualquer homem ir até lá. Mas havia histórias de muito tempo antes, quando um desbravador valente o encontrava. Um grande país, com casas amplas e muitas pessoas, todas mulheres. Ninguém mais tinha ido? Sim, muitos, porém nunca voltaram. Não era um lugar para homens, disso pareciam certos. Contei aos rapazes sobre as histórias e eles riram. Eu também, naturalmente. Conhecia a matéria de que eram feitos os sonhos selvagens. Entretanto, quando chegamos ao ponto mais distante que a expedição alcançaria, um dia antes de dar meia volta e começar o retorno para casa, como até mesmo as melhores expedições devem fazer num dia, nós três fizemos uma descoberta. O acampamento ficava em um trecho de terra que acabava no curso principal, ou no que pensávamos ser o curso principal. A água tinha a mesma cor barrenta que vínhamos vendo havia semanas, o mesmo gosto. Mencionei por acaso aquele rio ao nosso último guia, um camarada bastante superior aos outros, com olhos brilhantes e rápidos. Ele me disse que havia outro. Ali, rio pequeno, água doce, vermelha e azul. Fiquei interessado e ansioso para confirmar se tinha entendido. Então mostrei a ele um lápis vermelho e azul que eu carregava e perguntei de novo. Ele confirmou e apontou para o rio, então para o sudoeste. Rio, água boa, vermelho e azul. Terry estava por perto e ficou interessado no que o camarada tinha apontado. O que ele está dizendo, Van? Expliquei a ele. Meu amigo se iluminou de imediato. Pergunte a que distância fica. O homem indicou uma viagem curta. Considerei que deveria estar a 2 horas de caminhada. Talvez 3. Vamos, Terry urgiu. Só nós 3. Talvez realmente encontremos alguma coisa. Pode haver cinábrio nele. Ou qualquer coisa anil, Jeff sugeriu com seu sorriso preguiçoso. Ainda era cedo. Tínhamos acabado de tomar o café da manhã. Avisando que voltaríamos antes que a noite caísse, fomos embora discretamente, não querendo ser considerados crédulos se falhássemos, mas esperando em segredo ter uma bela descoberta só para nós. Foram mais que 2 horas, quase 3. Imaginei que o guia pudesse fazer a viagem sozinho muito mais rápido. Nunca teríamos conseguido encontrar o caminho pelo emaranhado desesperador de madeira e água, com trechos alagadiços. Mas havia um caminho e eu podia ver Terry com sua bússola e seu bloco de notas, marcando direções e pontos de referência. Depois de um tempo, chegamos a uma espécie de lago pantanoso bem grande, de modo que a floresta do outro lado parecia baixa e indistinta. Nosso guia nos disse que um barco poderia ir direto dali para o acampamento, mas longe o dia todo. A água parecia um pouco mais límpida ali, porém não dava para ter certeza da margem. Demoramos cerca de meia hora para contornar o lago e a terra ficava cada vez mais firme conforme avançávamos. Assim que viramos numa elevação arborizada, encontramos uma paisagem bastante diferente, com uma vista repentina das montanhas, íngremes e nuas. Um daqueles longos picos orientais, Terry disse, admirando. Pode ter centenas de quilômetros de altura. Despontam assim mesmo.
De repente, deixamos o lago para trás e fomos na direção dos picos. Ouvimos a água correndo atrás de alcançá-los. Ouvimos a água correndo antes de alcançá-los e o guia apontou orgulhoso para seu rio. Era pequeno. Podíamos ver onde terminava, numa cachoeira estreita que caía desde o alto do penhasco. A água era doce. O guia bebeu com vontade e nós também. É água de degelo, Terry anunciou. Deve vir de lá de cima. Quanto a ser vermelha e azul, era mais esverdeada. O guia não pareceu se incomodar. Deu uma volta e depois nos levou a uma piscina marginal em cujas bordas havia manchas vermelhas e sim azuis. Terry pegou a lupa e se abaixou para investigar. Algum tipo de produto químico, não sei dizer qual. Parece uma tintura. Vamos ver a cachoeira, ele sugeriu. Corremos pelas margens íngremes até a piscina espumante e borbulhante sob a queda d'água. Procuramos na borda e encontramos inegáveis traços de cor. E mais, Jeff de repente ergueu um troféu inesperado. Era apenas um trapo, um pedaço de pano comprido e emaranhado. Mas era um tecido bem tramado, com um padrão de um escarlate que a água não tinha desbotado. Nenhuma tribo selvagem que tínhamos visto produzia aquele tipo de tecido. O guia se manteve à margem, sereno, satisfeito com nossa empolgação. Um dia azul, um dia vermelho, um dia verde, ele disse, puxando da algibeira outra tira de tecido de cor forte. Desce, ele disse, apontando para a cachoeira. País de mulheres, lá em cima. Aquele chamou nossa atenção. Descansamos e almoçamos bem ali, pressionando o homem por mais informações. Ele só disse o mesmo que os outros. Um país de mulheres, sem homens, com bebês, mas apenas meninas. Não era lugar para homens, era perigoso. Alguns tinham ido ver, ninguém havia voltado. Notei a mandíbula apertada de Terry. Não era lugar para homens? Perigoso? Ele parecia capaz de subir a cachoeira naquele mesmo instante. Mas o guia não queria saber daquilo, mesmo se houvesse uma maneira de escalar e precisávamos voltar ao acampamento antes do anoitecer. Talvez eles fiquem se contarmos, sugeri, mas Terry se deteve. Vejam, amigos, ele disse, fomos nós que descobrimos. Não vamos contar nada àqueles velhos professores cheios de si. Vamos voltar para casa com eles e então retornar, por conta própria, com uma pequena expedição só nossa. Olhamos para ele impressionados. Havia algo de atraente para um bando de jovens descomprometidos em descobrir um país de natureza amazônica. Claro que não acreditávamos naquela história, mas mesmo assim... Nenhuma das tribos locais produz este tipo de tecido, anunciei, examinando os trapos com muito cuidado. Em algum lugar lá em cima, pessoas fiam, tecem e tingem, assim como nós. O que indica a existência de uma civilização considerável, Van. Não pode existir um lugar assim de que ninguém saiba. Bem, eu não sei. E aquela velha república em algum lugar nos Pirineus? Andorra? Poucas pessoas sabem alguma coisa sobre ela, que vem cuidando de seus próprios negócios por mais de 1000 anos. E Montenegro, aquele esplêndido e diminuto estado. Poderia haver uma dúzia de montenegros lá em cima. Discutimos avidamente durante todo o trajeto de volta para o acampamento. Discutimos com cuidado e discrição na viagem para casa. Discutimos depois disso, ainda só entre nós, enquanto Terry se ocupava dos preparativos. Ele estava bastante animado. Por sorte, tinha muito dinheiro. Caso contrário, teríamos de implorar e anunciar por anos antes de começar a jornada, e então teria se tornado uma questão de diversão pública,
alimento para os jornais. Mas Theo Nicholson podia disponibilizar seu grande iate a vapor, a bordo do qual cabia seu barco motorizado, feito por encomenda, que por sua vez podia abrigar seu biplano camuflado. Tudo isso sem nenhum tipo de repercussão, além de um breve comentário na coluna social. Tínhamos provisões, profiláticos e todo tipo de suprimentos. Sua experiência prévia também o colocava em uma boa posição. Era o figurino completo. Íamos deixar o iate no porto seguro mais próximo e seguir pelo rio infinito no barco motorizado, só nós três e o piloto. Ele ficaria naquele último ponto de parada onde o acampamento se instalara, então prosseguiríamos sozinhos. Deixaríamos o barco motorizado ancorado no lago amplo e raso. Ele tinha uma couraça especial para a cobertura, fina e forte, que ia protegê-lo como uma concha. Os nativos não vão conseguir entrar, quebrar ou mover, Terry explicou orgulhoso. Partimos de avião de lá, deixando o barco como uma base para onde voltar. Se voltarmos, sugeri animado. Tem medo de que as damas o devorem? Ele zombou. Nem temos certeza de que são só mulheres, disse Jeff com sua fala arrastada. Pode haver um contingente de homens com flechas envenenadas ou coisa do tipo. Não precisa ir se não quiser, Terry observou irônico. Seria preciso uma ordem judicial para me deter. Disso tanto Jeff quanto eu tínhamos certeza. Entretanto, ao longo do caminho, surgiram diferenças de opinião. Uma viagem pelo oceano proporciona muito tempo para discutir. Agora que ninguém nos escutava, podíamos nos esticar nas espreguiçadeiras e falar e falar. Afinal, não havia mais nada a fazer. A absoluta ausência de fatos só tornava o campo de discussão ainda mais amplo. Vamos deixar os documentos com o nosso cônsul, onde o iate estacionar, Terry planejou. Se não voltarmos vamos estabelecer um mês, eles podem mandar um grupo de resgate atrás de nós. Uma expedição de retaliação, comentei. Se as mulheres realmente nos comerem, devemos retrucar. Eles vão conseguir localizar a última parada com facilidade. Fiz uma espécie de mapa do lago, do penhasco e da cachoeira. Sim, mas como vão subir? Jeff perguntou. Do mesmo jeito que nós, claro. Se 3 estimados cidadãos americanos estiverem perdidos lá em cima, vão ter de ir atrás de nós. Isso sem comentar as resplandecentes atrações da bela terra que podemos chamar de Feminísia, ele concluiu. Tem razão, Terry. Assim que a história se espalhar, o rio vai se encher de expedições e os aviões mais parecerão nuvens de mosquitos no céu. Ri diante daquela ideia. Foi um grande erro não termos trazido o senhor imprensa marrom conosco. Imagine só as manchetes. Discordo, Terry disse, sombrio. Esta expedição é nossa. Vamos achar o lugar sozinhos. O que vai fazer quando encontrá-lo? Se encontrá-lo, Jeff perguntou com delicadeza. Ele tinha uma alma tranquila. Devia achar que, se o país existisse, nele desabrochavam rosas, bebês, canários e coisas do tipo. Já Terry, lá no fundo, tinha visões de uma espécie de refúgio de verão sublimado. Só garotas, garotas e garotas, onde seria, bem... Terry era popular entre as mulheres mesmo quando havia outros homens por perto. E não é de surpreender que tivesse agradáveis sonhos relacionados ao que poderia acontecer. Dava para ver em seus olhos quando ele estava deitado ali, observando os passarinhos azuis passarem enquanto alisava seu impressionante bigode. Na época, eu achava que tinha uma ideia muito mais clara do que encontraríamos pela frente que meus 2 amigos. Vocês estão enganados, meus caros, expliquei.
Se tal lugar existe, e parece haver fundamentos para acreditar nisso, vão ver que foi construído sobre o postulado do matriarcado, nada mais. Os homens devem formar um grupo separado, menos desenvolvido socialmente, e devem lhes fazer visitas anuais para acasalamento. É uma condição que sabemos que já existiu e pode ter sobrevivido ali por algum motivo. Talvez haja algum tipo de vale ou planalto peculiarmente isolado lá em cima que garanta a manutenção dos costumes primitivos. Só isso. E os meninos? Jeff perguntou. Ah, os homens devem levá-los quando chegam aos 5 ou 6 anos. E quanto à teoria de que é um lugar perigoso, como todos os guias apontaram? Ah, de fato deve ser, Terry. Então teremos de tomar cuidado. Mulheres em tal estado da cultura são perfeitamente capazes de se defender e não admitem visitantes fora de época. Falamos e falamos. E eu, com meus ares de superioridade sociológica, não estava mais perto da verdade do que qualquer um deles. No entanto, à luz do que viemos a descobrir, é curioso como aquelas noções de como seria um país de mulheres pareciam extremamente claras. Não adiantava de nada dizer a nós mesmos e aos outros que tudo aquilo não passava de especulação ociosa. Estávamos de fato ociosos e especulando, primeiro na viagem pelo oceano, depois pelo rio. Admitindo a improbabilidade, começávamos solenemente e então íamos em frente. Elas lutariam entre si, Terry insistiu. É o que as mulheres sempre fazem. Não podemos esperar nenhum tipo de ordem ou organização. Você não poderia estar mais equivocado, Jeff disse. Será como um convento de freiras, uma irmandade pacífica e harmoniosa. Escarneci diante da ideia. Freiras? Suas irmãs pacíficas seriam todas celibatárias, Jeff, e cumpriram voto de obediência? São apenas mulheres e mães, onde a maternidade não se encontra irmandade, ou pelo menos não muita. Não, senhor. Elas devem lutar entre si, concordou Terry. E não devemos esperar invenções ou progresso. Deve ser bastante primitivo. Mas e o tecido que encontramos? Jeff lembrou. Tecido. Mulheres sempre foram fiandeiras, mas devem ter parado aí. Você vai ver. Zombamos de Terry por sua opinião modesta de que seríamos bem recebidos, mas ele se manteve firme. Vocês vão ver, insistiu. Vou me sair bem com todas elas e jogar umas contra as outras. Serei eleito rei em pouco tempo. Não deverei nada a Salomão. E onde ficamos nessa história? Perguntei. Seremos visíveis ou coisa do tipo? Não posso arriscar, ele afirmou solene. Talvez começasse uma revolução. É muito provável, aliás. Não, vocês terão de ser decapitados, estrangulados ou qualquer que seja o método de execução mais popular lá. Mas lembre-se de que teria de fazê-lo com suas próprias mãos. Jeff brincou. Não há escravos ou mamelucos. E somos 2 contra 1, certo, Van? As ideias de Jeff e Terry eram tão díspares que às vezes não havia muito que eu pudesse fazer para manter a paz entre eles. Jeff idealizava as mulheres no melhor estilo sulista. Era todo cavalheirismo e sentimentos. E era um bom rapaz, vivia de acordo com seus ideais. Seria correto dizer que Terry também vivia assim, caso se pudesse chamar sua visão das mulheres de algo tão educado quanto ideais? Sempre gostei dele. Todos os homens gostavam. Era generoso, corajoso e esperto. Mas não acho que, nos tempos de faculdade, nenhum de nós gostaria de vê-lo com a irmã. Não éramos rigorosos, de maneira alguma. Porém, Terry era o limite. Mais tarde, afinal, a vida de um homem só diz respeito a ele próprio, nós nos acostumamos a não fazer perguntas. Mas, salvo talvez sua mãe,
alguém que poderia vir a ser sua esposa e, é claro, as parentes mais próximas de seus amigos, a ideia de Terry costumava ser de que mulheres bonitas eram apenas um jogo, enquanto as outras nem deviam ser levadas em conta. Às vezes, era muito desagradável vê-lo expressar suas opiniões. Mas eu perdi a minha paciência com Jeff também. Ele via as mulheres através de lentes cor-de-rosa. Eu ficava no meio, muito mais científico, claro, e costumava argumentar de forma erudita sobre as limitações fisiológicas do sexo. Não éramos nem um pouco avançados quando se tratava de mulheres, nenhum de nós. Então brincávamos, disputávamos e especulávamos. Depois de uma interminável jornada, finalmente chegamos ao ponto em que nosso antigo acampamento tinha se instalado. Não foi difícil encontrar um rio, rondando por aqueles lados até deparar com ele. O trajeto até o lago era navegável. Quando chegamos lá e entramos em seu amplo seio reluzente, com a elevação arborizada e a queda reta e branca claramente visíveis, a aventura se tornou mais excitante. Discutimos, ali mesmo, se dávamos a volta nas pedras à procura de um caminho para subir. A selva alagadiça fazia o método parecer não apenas difícil, mas perigoso. Terry dispensou o plano com vigor. Bobagem, companheiros, já decidimos. Pode demorar meses e não temos as provisões necessárias. Não, senhores, temos de arriscar. Se voltarmos a salvo, muito bem. Se não, bem, não seremos os primeiros exploradores a nos perder na mata. Haverá muitos outros para ir atrás de nós. Assim, carregamos o biplano com nossa bagagem cientificamente reduzida. A câmera, é claro, os binóculos, um suprimento de comida concentrada. Nossos bolsos eram redutos de pequenas necessidades e tínhamos nossas armas, é claro. Não sabíamos o que poderia acontecer. Levantamos o voo, subindo bem alto, para compreender a disposição da terra e registrá-la. Do mar verde escuro, que era a floresta densa, despontava abruptamente o pico mais elevado. Ele corria de um lado a outro, aparentemente até as montanhas ao longe, coroadas por nuvens brancas, elas próprias provavelmente inacessíveis. Vamos fazer um voo de reconhecimento geográfico primeiro, sugeri. Dar uma olhada e voltar para cá para reabastecer. Em alta velocidade, vamos conseguir chegar à cordilheira e retornar em segurança. Então poderemos deixar algum tipo de mapa para aquela expedição de resgate. É uma boa ideia, Terry concordou. Posso esperar mais um dia para me tornar rei nesse país de mulheres. Fizemos uma longa viagem de reconhecimento. Contornamos o pico mais próximo e sobrevoamos um lado do triângulo o mais rápido possível, cruzando a base onde ficavam as montanhas mais altas e retornando ao lago à noite. É um belo reino, concordamos quando o mapa estava rascunhado e medido. Podíamos calcular as dimensões pela nossa velocidade. E pelo que tínhamos podido ver, e pela crista gelada na outra extremidade. Só um selvagem bastante desbravador conseguiria adentrá-lo, disse Jeff. É claro que também tínhamos dado uma olhada na terra em si. Estávamos curiosos, mas voamos alto e rápido demais para ver muita coisa. Parecia haver uma floresta densa nas beiradas, mas no interior se estendiam planícies amplas, prados e espaços abertos. Também havia cidades. Daquilo eu sabia. Parecia, bom, como qualquer outro país civilizado, quero dizer. Tivemos de dormir depois daquela longa varredura aérea, mas acordamos cedo no dia seguinte,
e subimos suavemente até as alturas, passando pela copa das árvores e observando a ampla e bela terra a nosso bel prazer. Semitropical. Parece um clima de primeira linha. É maravilhoso o que um pouco de altitude faz com a temperatura. Terry estudava o crescimento da floresta. Um pouco de altitude? É assim que você chama? Perguntei. Nossos instrumentos funcionavam bem. Nem tínhamos notado quanto havíamos subido. É o que eu chamo de um belíssimo pedaço de terra, Terry insistiu. Agora vamos ao povo. Já vi bastante do cenário. Então vamos baixo, indo para frente e para trás, sobrevoando o país para estudar. Vimos, não consigo lembrar quanto notamos no momento e quanto complemento agora com meu conhecimento posterior, mas naquele mesmo dia animador vimos muitas coisas. Uma terra perfeitamente cultivada, onde até as florestas pareciam bem cuidadas. Uma terra que parecia um enorme parque e ainda mais um enorme jardim. Não vejo um castelo, comentei, mas Terry se manteve em silêncio. Estávamos nos aproximando de uma cidade. Confesso que demos pouca atenção às estradas limpas e bem construídas, à arquitetura atraente, à beleza ordeira daquela cidadezinha. Pegamos os binóculos. Até Terry, que estava preparando o avião para uma descida em espiral, levou o seu aos olhos. O povo ouviu o zumbido do avião. Correu para fora das casas e se juntou nos campos. Figuras leves correndo rápido, multidões delas. Olhamos e olhamos até que era quase tarde demais para mudar a direção e subir de novo. Então nos mantivemos durante um tempo lá em cima. Meu Deus! Disse Terry depois de um tempo. Só mulheres e crianças. Jeff apontou, empolgado. Mas elas parecem... Por Deus, é um país civilizado! Protestei. Deve haver homens. É claro que há, Terry disse. Vamos encontrá-los. Ele se recusou a ouvir a sugestão de Jeff de examinar o país mais um pouco antes de arriscar sair do avião. Há um bom espaço de pouso bem ali de onde viemos, ele insistiu, e era mesmo excelente. Uma pedra larga e plana, com vista para o lago, que não podia ser enxergada da cidade. Elas não vão encontrar o avião tão cedo, ele garantiu, enquanto seguíamos com um pouco de dificuldade para uma base mais segura. Vamos, rapazes, havia algumas mulheres bem bonitas naquele grupo. Claro que não foi nada sensato da nossa parte. Depois foi bastante fácil ver que o melhor plano teria sido estudar mais o país antes de deixar nosso veloz avião e nos aventurar a pé. Mas éramos 3 homens jovens. Falávamos sobre aquele país por mais de um ano, mal acreditando que existia. E agora estávamos lá. Pareceu seguro e civilizado bastante. Entre os rostos virados para cima na multidão, embora alguns aparentassem medo, outros eram de grande beleza. Com aquilo, todos nós concordávamos. Vamos lá! Gritou Terry, motivando-nos. Ah, deixem disso! Vamos à terra das mulheres!